Sempre alerta! Bom, aqui é o chefe Nelson que está falando e vim aqui falar um pouco para vocês sobre o escotismo do mar, né? O que é o escotismo do mar? Bom, vamos dar uma introdução aqui, né? Sobre o que é o escotismo do mar. O escotismo do mar procura desenvolver nos jovens o gosto pela vida no mar, através de uma cultura marítima e de um espírito marinheiro, podendo também ser praticado em lagoas, represas e mares, e rios, pelas artes e técnicas marinheiras, pela navegação a vela, remo e a motor, pelas viagens, pelos transportes marítimos, pela pesca, pelo estudo da oceanografia, pela exploração, pelos esportes submarinos e náuticos, incentivando o culto das tradições de nossa marinha. Os escoteiros do mar praticam o escotismo realizando também os acampamentos e as excursões em terra, geralmente em ilhas, à margem de rios, lagoas, represas, né? Então, isso aqui é um pouquinho, né, a introdução sobre o que é a modalidade do mar, né? Mas eu venho aqui não para falar somente da modalidade em si, mas suas tradições, né? Tradições e suas aplicações na modalidade do mar. Então, não tem como, né, falar da modalidade do mar sem a gente falar, por exemplo, do nosso hino, né? O Rataplan do Mar, né? É uma canção assim que, assim como a modalidade do mar é muito rica, né, em conteúdo, ela também traz nela, né, essa alusão do que é ser um escoteiro no mar, sobre o nosso amor pelo mar, sobre as atividades em equipe, né? Realmente, eu sou suspeito para falar, porque o que representa a minha modalidade, então para mim é o hino mais bonito que tem de modalidade, né? Então, aqui ela fala um pouco sobre isso, né? E aí eu quero falar com vocês sobre tradição. O que é tradição? Né? Olha lá, comunicação oral de fatos, lendas, ritos, usos, costumes e etc. De geração para geração. Herança cultural, legado de crenças, técnicas, né? etc. De uma geração para outra. Conjunto de valores morais, espirituais, transmitido de geração em geração. Gente, não tem como falar de escotismo, isso não é da modalidade do mar, não tem como falar de escotismo sem a gente falar sobre tradição. Afinal das contas, o que é o método escoteiro? Sistema de patrulha, patriotismo, espiritualidade, técnicas escoteiras, canções e jogos. Tudo isso é um legado. Foi algo que Pipi nos trouxe, gente. Ele reuniu um conjunto de atividades para a formação de jovens há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos que o Pipi criou o movimento escoteiro. E é algo que é imutável, não dá para mudar. O método escoteiro não tem como modificar, gente. É algo que ele veio para ficar. É uma tradição. Não tem como a gente falar de escotismo sem falar de tradição. E para nós, da modalidade do mar, a tradição é algo muito importante, né? Então, eu quero trazer um pouco para vocês sobre a história do escotismo do mar, né? O escotismo do mar no Brasil tem uma história. Assim como a primeira tropa escoteira do mar lá na Inglaterra, feita junto com o irmão do Pipi, né? O escotismo do mar brasileiro também tem sua história, né? E ela começou através de uma missão do cruzador José Bonifácio, né? A missão José Bonifácio, né, em 1909, foi realizada pela costa brasileira
sob o comando de Frederico Vilar, com a missão de organizar as colônias de pesca em Belém, no Pará. Então eles foram convidados, né, pelo tenente Benjamin Sodré, que servia naquele local, para assistir à cerimônia de promessa dos primeiros escoteiros daquele estado. E, nossa, eles ficaram maravilhados, gente, com o que eles viram, né? Os tripulantes, os comandantes, eles acharam tudo aquilo tão bacana, né? Que eles acabaram convidando os escoteiros para entrar no cruzador, e eles pegaram aquelas pequenas e médias embarcações que eles tinham ali e colocaram na água. E como eles eram tudo de região ribeirinha ou praianas, eles tiraram de letra, gente. Eles, muito safos, né? Eles logo se divertiram ali com as embarcações, e aquilo motivou, animou eles a falar assim, gente, por que a gente não faz um escotismo com a modalidade do mar, um escotismo voltado para as coisas do mar? E eles voltaram para o Rio de Janeiro super empolgados, e lá eles acabaram criando a primeira tropa escoteira do mar, né? Eles chegaram lá numa tropa Tiradentes, que era no 3º distrito, conversaram com a chefia, né, de lá, que muitos deles já eram, né, oficiais, né? Um deles era um sargento aviador da Marinha, e acabaram fundando a primeira federação de escotismo do mar no Brasil, tá? Em 1921. E se tornou o 10º grupo escoteiro do mar, que até hoje, né, um grupo muito tradicional do mar, abriu esse grupo e existe até hoje lá no Rio de Janeiro, né? Então, essa federação acabou depois se fundindo ao EB, junto aos escoteiros católicos, os escoteiros tradicionais, se fundiram e fizeram a União dos Escoteiros do Brasil, né? Assim nasceu a nossa UEB, né? Então, falando um pouco mais sobre a história do escotismo do mar, né? Nós também comemoramos a nossa data num dia diferente, né? Comemoramos a nossa data no dia 11 de junho. Por que 11 de junho? Porque foi comemorado, né, a famosa Batalha Naval do Riachuelo, né? A Marinha Brasileira foi fundamental para a vitória dessa guerra, né? E até hoje a Marinha tem uma cerimônia toda especial em memorial a esse feito da Marinha Brasileira. Ela virou o aniversário dos escoteiros do mar. Então, vocês saberem por que o escotismo do mar é comemorado no dia 11 de junho. Então, trazendo também agora para vocês um pouco sobre a mentalidade marítima, né? O que é a mentalidade marítima, né? Por que eles quiseram fazer com que houvesse uma modalidade do mar? Por causa dessa mentalidade marítima. Vamos saber um pouco mais sobre o que é a mentalidade marítima? Olha lá, como definição, a mentalidade marítima se constitui na convicção ou crença, individual ou coletiva, da importância do mar para a nação brasileira e o desenvolvimento de hábitos, atitudes, comportamentos ou vontade de agir, no sentido de utilizar de forma sustentável as potencialidades do mar. Ou seja, o que é essa mentalidade, né? A mentalidade, ela vem na ação de querer trazer do mar tudo que a gente pode aproveitar, mas de uma forma sustentável. Vou trazer esse exemplo para vocês. Aqui nós temos o nosso grupo, né? Como já falei, na beira da represa, né? Aqui é a margem da sede do grupo, na época que a represa está mais baixa, na época de seca. Então, todo ano eles vão lá, fazem uma limpeza, tiram o lixo, porque acumula muito lixo, gente. As pessoas não entendem que o mar começa no bueiro, que as represas começam no bueiro, e tudo que a gente joga na rua vão parar nas represas, nos rios, no mar, né? E a gente
convive com esse lixo lá. E a gente sempre, todo ano, a gente tem esse hábito de ir lá e fazer uma limpeza nessa época de seca, né? Para quê? Para que quando chegar a época, né, de maré alta, né, eles possam aproveitar da melhor maneira possível, né, a água, né? Eles estão remando exatamente no lugar aonde eles estavam limpando, né? Na época de cheia, a água cobre tudo isso daí, e aí, olha lá, eles praticando canoagem, né? Praticando remo nessa parte ali da represa. Então, isso é mentalidade marítima. É você agir em sentido de utilizar de forma sustentável, né, tudo o que a água pode nos fornecer. Né? Isso é mentalidade marítima. Agora, uma outra peculiaridade, né, dos grupos do mar, né, o linguajar. Nós temos o linguajar marinheiro incutido dentro da modalidade do mar. Né? A marinha, né, ela tem um jeito todo especial de falar quando eles estão embarcados, né? Eles têm apelido para as coisas, tem assim um linguajar todo diferente. E a gente acabou trazendo isso para dentro da modalidade, né? Os jargões, né? Então, vamos lá, né? Por exemplo, safo está resolvido. Estou safo. Já fez a pioneiria? Já, chefe, estou safo, né? Outro termo que a gente não usa jamais dentro. Gente, se você estiver dentro de um grupo escoteiro, se você estiver dentro de um barco, não pergunta para o marinheiro, para o capitão, para o comandante, o que é aquela corda. A gente não usa corda, tudo é cabo, gente. Tudo é cabo. Corda só do relógio e a do sino, ó. O resto, cabo. Né? Jacuba é o nosso refresco. Né? O suco, o refrigerante, Jacuba. Né? Estar a bordo, é estar em sede. Né? Nós temos ali o Bravo Zulu, que é o nosso parabéns, foi muito bem feito. Né? Nós temos também o ferro é a âncora. Né? Nós temos, por exemplo, outras palavras bem diferentes que a gente usa, como apertar, né, que é você cobrar alguém, né? Você tem a onça é a dificuldade, né? Então, quando está em dificuldade, você fala assim, eita, toma uma onça braba. E aí, quando você resolve ela, você, ó, tá safo da onça, né? Safa a onça aí, resolve o problema. Então, são frases que nós temos que nós conversamos dessa forma dentro da sede do grupo escoteiro, né? Para trás, a ré, né? Então, é assim que a gente costuma conversar. Por exemplo, local de refeição é o rancho, né? Então, é bem diferenciado, né? Essas coisas dentro da modalidade do mar. Nós temos esse vocabulário todo diferente aí, né? Então, a gente pode falar agora um pouco sobre as atividades, né? Há uma grande dúvida sempre sobre as atividades dentro da modalidade do mar, né? E aí eu quis deixar esse texto aqui, ó. Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas do barco para chegar onde quer. Por que eu coloquei esse texto, gente? Porque quando a gente está embarcado, a gente não pode controlar as condições meteorológicas. A gente não pode querer que o mar fique de acordo com o que a gente quer, né? A gente precisa se adequar às condições do mar, né? Então, por exemplo, como eu estava dizendo para vocês, né? Olha a condição daquele veleiro ali, ó. Gente, aquilo é assustador, porque o timoneiro tem que ser muito experiente, porque se ele entrar errado naquela onda, entrar de lado, a onda vira o barco, joga todo mundo para a água. Ali. Então, gente, é muito complicado quando a gente vai sair para o mar, você tem que saber o que você está fazendo, porque senão o risco de um acidente é muito sério, é muito grave, né? Por isso que a gente trata a segurança
com muita seriedade dentro das atividades aquáticas, né? Você está num acampamento lá, você pode se adequar, você cria uma fogueira, você monta a sua barraca, né? Você faz um abrigo melhor, você suspende seu abrigo, enfim, né? Vocês mais do que ninguém conhecem, né? Sabem o que está para se fazer num acampamento para tornar o acampamento um lugar mais aconchegante possível, né? Claro que vocês têm a meteorologia também contra vocês. Sempre você consegue, né, fazer uma cobertura melhor, você estica uma lona, faz a fogueira, de alguma maneira você vai se adaptando, né, vai fazendo o ambiente se adaptar, o ambiente ficar melhor para que você possa continuar ali, né? Olha que legal, ó. Quem vai ao mar, avia-se primeiro em terra, né? Quem vai ao mar, prepara-se primeiro. Conheça as condições meteorológicas, conheça as condições do barco, as ferramentas de manutenção, todos os cabos, os sistemas de segurança, como colete salva-vida, como um sinalizador, tudo a comida, tudo você prepara primeiro em terra, para que depois você saia ao mar, para que você não seja surpreendido, né? E que isso não venha virar um grande acidente e ter perda de vidas, enfim, né? É muito sério, né? Mas é isso que faz da modalidade do mar algo tão legal, que é essa adrenalina, né? Do você estar num barco e fazer atividade, o tempo vira e você tem que voltar correndo para a sede. É legal, gente. É bem bacana. Continuando sobre a parte das atividades, né? Então, aqui, ó, as regras de navegação, né? Assim como nas ruas, né? O pai e a mãe tem que ir lá e tirar a habilitação para poder dirigir, porque ele precisa conhecer, né? As sinalizações, as regras, né? As faixas. Não é assim que funciona? Para que o escoteiro venha fazer as atividades aquáticas, eles também precisam conhecer as normas e as regras de sinalização na água. Porque existem as faixas imaginárias ali, existem toda uma sinalização, a regra de preferências de barcos, e eles precisam conhecer esse sistema, né? Para que eles possam fazer as atividades, né? Para que eles não causem nenhum acidente, né? E para que alguém possa pilotar um barco motor, né, no Brasil, ele precisa ter uma habilitação chamada RAIS, né? O jovem escoteiro não pode pilotar barco a motor. Ele pode conduzir outros tipos de embarcações, né, ao qual nós vamos falar aqui um pouco sobre essas embarcações. Nós temos aqui, ó, um barco à vela, né? Aqui é uma guarnição se preparando para uma atividade à vela. Então, lembrando que embarcados, eles não são patrulhas, né? É uma guarnição. E ali eles estão se preparando para sair, para velejar. Lembrando que é um barco de 15 pés, que é o máximo que um jovem pode pilotar, né? Aqui nós temos uma outra situação, que é um barco de alumínio. Esse barco de alumínio, ele pode ser utilizado com motor de polpa. Porém, como eles são escoteiros, eles não podem utilizar do motor. Então, eles estão utilizando o remo para aprender técnicas de pesca, né? Então, ali nós estamos num lago, né? E eles estão remando, aprendendo a distribuir a carga dentro do barco, porque esse barco é muito instável, qualquer coisa ele vira, sempre com toda a segurança, né? E aprendendo as habilidades de pesca. E aqui nós temos uma outra situação, que eles estão num barco, né, já maior, ao qual o comandante Puck, né, que estava a comando da embarcação, e ali eles saíram pela represa para conhecer, né, a represa, porque a represa Guarapiranga é muito grande. Então eles foram conhecer a história da represa, como que começou,
comandante Puck está lá desde criancinha, então ele conhece tudo sobre a região. Então, os acampamentos. Gente, acampamento. Como funciona o acampamento, né? O acampamento envolve as atividades de especialidades da modalidade. A pesca, a meteorologia, técnica de salvamento, enfim. Mas também eles fazem a parte de campo, a parte de pioneiria, técnicas mateiras, né? Eles trabalham também, assim como vocês, com a parte de acampamento mesmo, né? Então, vou aqui trazer para vocês aqui algumas imagens, né? Por exemplo, aqui eles preparando, né, uma refeição mateira, né, lá na fogueira, com a maneira que deu para fazer ali na situação, né? O rancho deles lá, ó, a cozinha mateira deles lá, feita a partir de bambu, de construção de pioneiria, né? E aqui, nesse mesmo acampamento, eles montaram uma estação meteorológica. Por quê? Porque para o escoteiro do mar é muito importante conhecer as condições meteorológicas, né? Como eu falei antes, para você sair para uma atividade na água, você tem que saber o que vai acontecer para você não ser pego de surpresa, né? Então, ali nesse caso, ó lá, eles estão ali aferindo, eles fizeram um barômetro para medir a pressão atmosférica, eles fizeram uma biruta para pegar o sentido do vento, eles fizeram, a partir do celular e mais alguns outros itens, fizeram um aparelho chamado anemômetro para medir a velocidade do vento, né? Aí tinha um computador para eles aferirem tudo, né? Para eles tirarem a especialidade de meteorologia, para eles alcançarem a insígnia da modalidade, né? E aí, num outro acampamento que nós fizemos, eles estavam fazendo técnicas de salvamento, né? Técnicas de sobrevivência. No caso, ali, eles estavam treinando se um barco naufragar, o que eles têm que fazer para esperar o resgate. Então, essas são as diferenças dos nossos acampamentos. Agora, a gente vai falar também sobre uma peculiaridade do mar, né? Que é o uniforme. Bom, todo mundo se encanta, pergunta, que vocês são o quê, né? A gente vai nos lugares e fala, mas o que vocês são? A gente é escoteiro, escoteiro, né? Que uniforme diferente esse de vocês? Então, o nosso uniforme, como vocês podem ver, aqui nós estamos dentro de um navio da Marinha, na enfermaria do navio da Marinha. A gente foi fazer uma visitação no navio. E aqui a gente tem lá, né, uma oficial da Marinha. E olha como o uniforme dela é muito parecido com o nosso, né? Justamente porque a gente realmente segue essa linha de uniforme da Marinha. E aqui nós temos, por exemplo, a nossa lobinha, né? A lobinha, ela usa o uniforme normal. Por que ela usa esse uniforme normal azul? Porque o lobinho não tem modalidade, gente. O lobinho não usa uniforme diferente. Lobinho é lobinho, ele vai usar o uniforme de lobinho, porém, ele já começa a se desenvolver, crescer dentro do movimento escoteiro, já com essa mentalidade marítima, né? E a nossa cobertura aqui, a gente pode usar um boné com o crachá do mar, né? Ou, como eu mostrei na primeira foto, o nosso cap, né? E nós temos também na modalidade o uniforme de embarque, que é esse uniforme azul mescla, ainda utilizado por alguns grupos, né? E esse uniforme branco e azul utilizado por outros grupos. Mas antigamente se usava esse uniforme para gala, você tinha o uniforme de ralo e tinha esse uniforme para embarque, né? Mas foi caindo em desuso por questões financeiras, né? Era difícil para os escoteiros manter um monte de uniforme. As insígnias, né, e os distintivos. Também nós temos algumas peculiaridades, né? O chefe usa esse crachá do mar, né, na cobertura, no boné, na cobertura que ele estiver usando, que isso identifica que ele é um chefe do mar. Nós temos o distintivo de arrais. Lembra que eu falei para vocês da habilitação? Pois é, então.
O chefe que tem arraiz, ele possui esse distintivo aqui, né? O de arraiz, por exemplo, só águas abrigadas, né? Represas, na margem, próximo às margens marítimas, você não pode ir para muito longe. E o distintivo do mar. Esse distintivo aqui, ele é o distintivo chefe escoteiro. Ele tem que ser aprovado no curso de CTMAR, que é o grupo técnico do mar. Ele tem que ter 50 horas embarcadas, né, para ele conseguir esse distintivo aqui. E nós temos também os distintivos, né, de jovem. Nós temos o distintivo da modalidade, que é aquele PIN, né, aquele brochezinho que eles põem no caxangá. Nós temos também o distintivo de grumê, que é assim como o básico também tem o deles, precisa fazer as especialidades específicas para conquistar. E o sênior, né, a guia, tem o distintivo de insígnia naval. Agora a gente vai falar um pouco sobre a sede. Gente, a sede, o escoteiro precisa entender que quando ele entra numa sede do mar, é como se ele estivesse embarcado. Então, sempre a gente vai dar essa alusão a eles de que eles estão embarcados. Então, sempre utilizar de artefatos de barco, para que eles compreendam que a sede, ela é uma embarcação, né? As dependências da sede é uma embarcação. Bom, outro diferencial dos grupos do mar, que são as cerimônias, né? Os grupos da modalidade do mar também fazem as cerimônias de arriamento, né, de hasteamento, de uma forma também diferente, né? Quando a gente está hasteando a bandeira, nós usamos o apito marinheiro, né? Usamos o sino, né? Nós usamos as flâmulas de presença para poder dizer que ali existe um comando, né? Por exemplo, se chega um diretor do grupo, você vai levantar a flâmula indicando que ali a patente maior é o diretor. Se chega o chefe de seção, você vai levantar a flâmula do chefe de seção. Então, sempre a maior patente é a que está hasteada no mastro. No caso ali, ó, nós tínhamos o almirante, né? O almirante do 8º Distrito Naval de São Paulo, e ali estava a flâmula de presença dele, né? E até a nossa bandeira também é diferente, a gente tem que seguir um padrão. As bandeiras dos grupos do mar também são diferentes, assim como eu vou mostrar para vocês no próximo slide, né? Aqui, nós vamos falar um pouco sobre o apito, né? O apito marinheiro, gente, outra coisa que todo mundo nos pergunta, né? O pessoal quer conhecer, quer saber, é sobre esse apito aqui, né? Esse apito, ele é um instrumento, gente, musical. Ele emite 2 notas musicais com algumas variações, né? E ele é usado para as vozes de comando, né? Ele é usado para indicar a presença de alguém dentro do barco, para avisar o horário de almoçar, o horário de acordar. Então, as vozes de comando são utilizadas através do apito, assim como na própria marinha. Então, a gente usa ele para várias situações, especificamente para o hasteamento e arriamento da bandeira, que são dados os vivas, né? Que são 7 apitos, que é a honra maior que alguém pode receber. Só se recebe 7 apitos a bandeira nacional e o presidente do Brasil, né? E o restante você tem apitos específicos para cada um. O chefe de seção tem um apito, e cada um tem um apito. Mas vamos falar um pouco mais sobre a mecânica do apito, né? Ele é dividido em 5 partes. O tambor, o tubo condutor, o bocal, o suporte e olhal. Então, o tambor é onde ressoa o som, né? O tubo é o que conduz o vento, né, até o tambor. O bocal é onde você põe a boca para soprar. O suporte é aquela parte trabalhada ali, né, embaixo do apito, que acaba fazendo a ligação entre o tubo condutor e o tambor.
E o olhar é onde você usa para prender o fiel do apito. O fiel é outra coisa que nós também temos muito orgulho do fiel. Por quê? Porque o fiel ele é feito com a arte marinheira. Então, a gente vai usar o fiel do apito sempre com um trabalho de nós, tem que ser sempre algo bacana, ele sempre, de preferência, ele de cor branca. E a gente tem, né, alguns também padrões diferentes de bandeiras, como eu estava falando nas cerimônias, né? Nós temos a bandeira da modalidade do mar, como eu expliquei lá no começo, como que ela é, as estrelas que representam os estados e tudo mais. Nós temos a bandeira de grupo, né? Sempre com essa cruz azul, o símbolo da modalidade, né? O brasão do grupo e as estrelas representando os ramos, né? Dentro do grupo escoteiro. E nós temos as flâmulas de coordenação nacional, né? Então, que é a flâmula do CONAMAR, o coordenador nacional da modalidade do mar, né? E o do seu adjunto. Nós temos a flâmula de coordenador regional, que é o COREMAR, nosso presidente do nosso grupo, né? Hoje ele é o COREMAR da região de São Paulo. Então, ele tem a bandeira dele. Aí do nível local, né, que é do grupo escoteiro, nós temos o do diretor-presidente, do diretor de métodos e dos chefes de seção, representado por sua respectiva cor, né, de ramo. Verde, que é o escoteiro, lobinho, sênior, pioneiro, né? Então, nós temos as flâmulas de presença, como eu havia explicado nas cerimônias. E nós temos também as nossas bandeiras do SIS, que é o Sistema Internacional de Comunicação entre barcos, né? Que a gente usa em algumas situações. Os barcos utilizam essas bandeiras, né, para se comunicar, porque cada uma representa uma letra do alfabeto e um número, e também porque cada uma indica uma situação. Nós temos a Romeu, por exemplo, que a gente usa muito dentro do grupo, nas patrulhas. Quando a gente tem a patrulha Romeu, o que é a patrulha de serviço? A patrulha que está com a bandeira Romeu no bastão é a patrulha que está de prontidão, a patrulha de serviço. Cada uma delas tem um objetivo de estar lá no mastro, né? E ela indica a situação do navio, né? Só que além disso, ela pode ser usada em datas comemorativas. No nosso aniversário de grupo, né? Você está vendo ela aqui, ó, mastreada aqui, né? Ela como se fossem umas bandeirinhas de festa junina, né? Indicando que o grupo está em festa. Usar ela realmente como decoração, né? Uma das partes que eu mais gosto é usar ela assim, a gente está comemorando. É bem bacana, né? Bom, e é isso, gente. É um pouco sobre as nossas tradições, né? Tem muito a se falar sobre a modalidade do mar, mas as principais curiosidades, né, e características dos grupos do mar são essa, né? Então eu deixo aqui o meu sempre alerta para vocês e como nós dizemos o nosso adeus, bons ventos.